Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2015. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete é número 3.281, constituído de 6 páginas, 51 logias e 8 máximos. O tema é Laboratório Conscienciológico da Ectoplasmia, da especialidade Energossomatologia, e vai ser aqui defendido pelo verbetógrafo estreante, professor Eduardo Azevedo. O professor Eduardo Azevedo, ele é do Rio de Janeiro, graduado em Engenharia Eletrônica, mestre em Engenharia Biomédica e doutor em Psicobiologia. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2000, docente da Conscienciologia desde o ano 2002 e tenepsista desde 2008. A definologia. O Laboratório Conscienciológico da Ectoplasmia é o espaço físico tecnicamente otimizado para a realização de experimentos científicos multidimensionais e cosmoéticos, relacionados ao fenômeno ectoplásmico, ao ectoplasma, substância, e ao ectoplasta, indivíduo. Pensenologia. Nós destacamos os seguintes itens: o holopensene pessoal da autocientificidade, o holopensene pessoal da máxima autenticidade nos achados pesquisísticos, o holopensene pessoal da tecnicidade criativa e o holopensene do laboratório como fator determinante do sucesso dos experimentos. Na fatologia, chamamos atenção para a estrutura intrafísica do laboratório, otimizando os experimentos de ectoplasmia, os questionários pré e pós-experimento, o protocolo de pesquisa, o registro minucioso. Na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a sinalética energética específica da ectoplasmia, os diversos tipos de ectoplasma, a blindagem energética da sala de experimentos, a paratecnologia utilizada pelas consciex pesquisadoras e o paraprotocolo de pesquisa. A divisão detalhismo contém 25 seções. E na divisão argumentologia, nós chamamos atenção para os seguintes itens: transdutores, onde são apresentados 4 possíveis efeitos da ectoplasmia em variáveis físicas ambientais. O tópico também fisiologia, onde são destacados aqui os efeitos da ectoplasmia através do registro de parâmetros fisiológicos da consciência ectoplasta. São apresentados 5 exemplos. O tópico equipamentos, onde são apresentados 5 exemplos de equipamentos e dispositivos utilizados para o laboratório de ectoplasmia. O tópico também estrutura, onde são apresentados 5 estruturas intrafísicas do laboratório existente, laboratório de ectoplasmia, aqui no CAEC. E também o item pesquisa, onde são trazidos 6 exemplos de pesquisas em andamento no laboratório. Vale a pena conferir. Na remissiologia, nós destacamos os seguintes verbetes: autocrítica parafenomenológica, autopesquisologia, ectoplasmia, interação fisiologia-parafisiologia e subjetividade objetiva parapsíquica. A frase enfática: o Laboratório Conscienciológico da Ectoplasmia pesquisa a estrutura dos parafenômenos relacionados ao ectoplasma, visando formar ectoplastas interassistenciais mais eficientes. Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a auto- e heteroexperimentação laboratorial com as energias e o ectoplasma? Já pensou em pesquisar a fundo a estrutura da ectoplasmia, de modo a utilizar este recurso na potencialização da tarefa assistencial? A bibliografia específica. São colocados aqui 5 referências. E a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens foram destacados os seguintes tópicos: câmara, bioenergias, ectoplasmia, experimento, ectoplasmarium
interface, assistência, amparadores, equipamentos, cientificidade, neurociência, paracirurgia, fisiologia, psicobiologia, parafisiologia, paratecnologia, bioenergologia, parapercepciologia, parafenomenologia e energossomatologia. Bom, professor Eduardo, nós temos sempre o hábito aqui de, antes de entrar nas questões dos teletertulianos e dos tertulianos, de solicitar aqui ao verbetógrafo que coloque os motivos, as razões que levaram a escrever sobre o tema. Você poderia colocar para a gente? E antes, só queria falar que esse seu verbete ele é um verdadeiro manual, né? Está colocando aí vários elementos para a montagem de um laboratório, né? Isso. Boa tarde a todos. E respondendo essa pergunta, realmente é um manual, porque a minha ideia de escrever esse verbete é porque eu participei junto com a equipe da Ectolab, né, da IC Ectolab, da montagem e da construção do laboratório de ectoplasmia. Então, após a ideia do professor Hernandes, a gente montou uma equipe que tinha engenheiros, tinha o pessoal que mexia mais com a parte de eletrônica, com a parte técnica, com a parte de neurociência, uma equipe multidisciplinar para poder montar a estrutura básica do laboratório. Que a ideia era a seguinte: a gente quer fazer pesquisa com ectoplasmia, quer estudar o que é esse fenômeno, entender melhor, então para isso a gente tem que ter uma estrutura que permita fazer as pesquisas, né? Essa estrutura normalmente é um laboratório, e um laboratório é um edifício, um prédio, em que você tem todas as facilidades para estudar alguma coisa, no caso a ectoplasmia. A minha ideia então de escrever esse verbete é porque eu participei bastante desse processo, e na verdade desde que eu me formei em engenharia eletrônica que eu já pensava em estudar como que a gente pode, de alguma forma, medir as bioenergias, né? Que tipo de aparelho seria esse, ou de equipamento, para a gente poder, de alguma forma, quantificar aquilo que a gente percebe na gente mesmo. Na autopesquisa, a gente tem uma percepção qualitativa das energias, então a gente sente as energias de uma forma ou de outra, um tipo de holopensene, positiva ou não, e eu queria achar um jeito, se é que existe algum jeito, da gente quantificar isso. Então a ideia era construir esses aparelhos. Perfeito. Então vamos à primeira questão de teletertuliano. Essa questão vem de Curitiba. Ao verbetógrafo, professor Eduardo. Estrangeirismologia, na página 67, última linha. O que são o psi-hitting e o psi-missing? Ok. O psi-missing é um fenômeno muito relatado aí pela parapsicologia e o professor Valdo comenta muito sobre ele também, que é o seguinte: a influência do pesquisador sobre os resultados da pesquisa. Então, se o pesquisador ele é antagônico, ele, na verdade, ele está lá pesquisando com o intuito de demonstrar que aquilo não é verdade, né? Isso tem bastante na ciência convencional. O que acontece? O efeito do holopensene dele sobre o ambiente de pesquisa inteiro, e principalmente sobre o ectoplasta, ou o parapsíquico, é um efeito negativo. Então, ele, na verdade, aborta aquele experimento que poderia ter algum resultado bom. Esse fenômeno a gente chama de psi-missing, ou seja, a gente perdeu, né, uma possibilidade de estudar o fenômeno psíquico. O contrário é o psi-hitting. Se você tem um ambiente positivo, um ambiente que está com holopensene, vamos dizer, que ajuda, né, a sua pesquisa, que na verdade faz a confluência dos fatores para que a sua pesquisa possa ser feita, ele vai ajudar então esse efeito a aparecer. E esse seria o psi-hitting. Perfeito. Na fatologia, na página 67 também, na segunda linha, como funciona e qual a utilidade da blindagem eletromagnética da sala experimental, a gaiola de Faraday? A ideia da gaiola de Faraday, né, na verdade, esse termo vem de um físico inglês, o Michael Faraday, e ele estudava como funcionava ou como funcionam os campos eletromagnéticos, né, no ambiente. Então ele descobriu o seguinte: que se você tem um ambiente, ou vamos supor, uma caixa ou uma gaiola de metal ou de algum elemento condutor, essa gaiola faz com que o campo eletromagnético se desvie por ela. Então, o que está dentro da gaiola não sofre nenhuma influência do campo eletromagnético de fora. Ele chamou isso de gaiola, né, parece uma gaiola mesmo, e gaiola de Faraday devido à descoberta dele. Então, qual era a ideia nossa assim? Se a gente vai estudar a ectoplasmia dentro do laboratório, controlado, então a gente teria que ter um ambiente que fosse mais ou menos imune ao eletromagnetismo externo. Para quê?
para que toda a medição que você faça lá dentro, você saiba que é devido ao eletromagnetismo interno, né? Se é que existe esse eletromagnetismo interno gerado pelo ectoplasma. Então, se você consegue isolar esse ectoplasta do ambiente externo, seria uma boa ideia. Então, a solução para isso é a gaiola de Faraday. O que a gente fez lá? A gente pintou toda a sala experimental com uma tinta condutiva, né? Então, na verdade, a gente não construiu uma gaiola de Faraday perfeita, né, mas é uma tentativa de melhorar o ambiente interno. Você pintando toda a parede, o teto e o chão com essa tinta condutiva, você, na verdade, blinda todo aquele ambiente interno. Isso ajuda bastante as medições com o eletromagnetismo dentro da sala. Agora são questões de União da Vitória aqui no Paraná. Professor Eduardo, parafatologia, página 68, segunda linha. Qual seria a sinalética energética específica da ectoplasmia? Todos os ectoplastas apresentam essa sinalética, já que ela é específica? Na sequência citados diversos tipos de ectoplasmas. A sinalética não varia conforme os tipos? São 3 em 1, Sim, né? 3 questões em 1. Sem dúvida, né? Você tem razão nas 3 perguntas, nas 3 colocações. A sinalética energética específica da ectoplasmia, ela é objeto de estudo da gente também na Ectolab, né? O professor Hernandes está fazendo uma pesquisa grande sobre isso, que é o seguinte: na dinâmica parapsíquica de ectoplasmia e de paracirurgia, que a Ectolab tem, está sendo feito um levantamento de toda a sinalética, ou seja, todos os sintomas e percepções que são associados à ectoplasmia especificamente. Então, a gente sabe que a sinalética parapsíquica pessoal é aquele conjunto de sensações, sintomas, percepções que indicam para você alguma ocorrência parapsíquica ou energética. A ectoplasmia, então, tem um subconjunto dessa sinalética também, ou seja, que indica também a percepção específica da saída do ectoplasma, ou da presença do ectoplasma. Algumas coisas que a gente sabe, isso está em estudo, é claro, né, mas algumas coisas que a gente sabe é o seguinte: sonolência abrupta ou excessiva, né? Sensação de coceira no nariz, coceira no ouvido, queda da temperatura interna. Essa queda da temperatura pode ser uma queda de temperatura sentida só pelo ectoplasta, né? É muito comum a gente sentir na dinâmica, que é quando a gente está doando bastante ectoplasma, uma sensação que é descrita como um frio interno, né? Então dá aquele tremor internamente aqui na região do abdômen, né? Como se você estivesse numa cama frigorífica. E, na verdade, não mudou nada na temperatura, é um frio interno. Essa sinalética é uma sinalética bem específica da ectoplasmia. Então, esse tipo de identificação dessa sinalética vai possibilitar a gente aí estudar melhor o ectoplasma, porque a partir dos efeitos da ectoplasmia na sua fisiologia, a gente pode inferir sobre os efeitos da ectoplasmia na parafisiologia. E aí tentar descobrir qual é a causa da ectoplasmia, que é uma coisa que a gente quer estudar. Eduardo, tem um ponto interessante que tem a ver um pouco até com... O Hernandes até já abordou um pouco isso, do analfabetismo funcional parapsíquico. Porque como algumas alterações elas são fisiológicas, a pessoa, ela não, num primeiro momento, não associa isso com um processo parapsíquico, ou mais especificamente ectoplasta. Ela associa com uma alteração fisiológica, né? Então, sensação térmica, por exemplo, ela acha que é do ambiente e ela não associa que aquilo é em função da energia. Eu posso até colocar um exemplo meu. Uma das manifestações de ectoplasmia, quando tem um processo ectoplasta, é dor no bíceps. Entende? Então, a dor é uma dor bem caracterizada, bem específica, não fora de situações como numa dinâmica, eu não sinto essa dor, né, e é uma dor que vem, possivelmente, então, saindo localmente do bíceps. E outra, muito interessante também, a sensação, às vezes, principalmente nos pés, né, na perna, pé e perna, que é como se eu tivesse com uma galocha de gelo. Então, não só aquele frio generalizado, mas específico, quer dizer, galocha é aquela bota, né? A sensação nítida, como se eu tivesse calçando aquilo, uma bota, uma galocha de gelo. Então, isso é interessante para a pessoa ver, começar a fazer aquele diagnóstico diferencial de quando que é algo estritamente fisiológico, uma alteração fisiológica, ou quando é uma alteração fisiológica, mas de base parapsíquica, né? É isso mesmo. O diagnóstico diferencial justamente é a base do nosso discernimento parapsíquico, né? Que é isso que a gente busca, né? Na verdade, não é fácil você diferenciar quando a sinalética ou quando o sinal é
energético, parapsíquico, ou quando é físico. A gente tem essa tendência de dizer, olha, esse sinal é parapsíquico, esse é físico. Se você for olhar, está tudo interligado, né? Porque quando você tem uma sinalética parapsíquica, ela se manifesta nas energias e é claro que vai dar um efeito no físico também. Na verdade, o que a gente sente muitas vezes é a sinalética física. Isso. Mas ela tem uma origem lá atrás no parapsiquismo das energias. Então, é difícil você falar que é física ou é extrafísica, né? Na verdade, a gente tem uma sinalética holossomática. Agora, a partir disso, você pode realmente fazer o diagnóstico diferencial da ectoplasmia. É um conjunto e o difícil e o desafio é você saber diferenciar o que é cada coisa. Agora, realmente, esse do músculo eu percebo também. E a explicação para isso é que, possivelmente, muito da ectoplasmia sai do tecido muscular. Uhum. Perfeito, perfeito. Efeitologia. Página 68, primeira linha. Poderia exemplificar, se possível, com exemplo pessoal, sobre o efeito halo das pesquisas continuadas? Normalmente a gente começa as pesquisas científicas normais, né, por uma pesquisa básica. Ou seja, no início você começa a pesquisar aquilo que não tem aplicação nenhuma prática imediata para você. Isso é chamado de pesquisa básica, né? Porém, a partir dessa pesquisa básica, se ela vai sendo continuada, ela vai chegar na pesquisa aplicada. Então, tudo começou ali com aquela pesquisa básica, que na verdade muita gente questiona se tem, né, validade ou não, mas aquele ponto inicial, ela fez um efeito halo, né, de pesquisa, e como o conhecimento é acumulativo, você lá na frente vai poder falar alguma coisa, por exemplo, sobre o ectoplasma. E no início você estava estudando a célula, no início você estava estudando a sinalética, que você fala, olha, estou estudando ectoplasma, por que você está pesquisando sinalética? Por que você está pesquisando bioenergia? Você está falando de ectoplasma, mas o efeito halo dessa pesquisa da bioenergia, da sinalética, da célula biológica, vai permitir depois que você chegue a alguma conclusão sobre a ectoplasmia lá na frente. Agora, é importante especificar isso, porque normalmente o efeito halo em pesquisa, ele tem uma conotação mais negativa, no sentido de criar uma tendenciosidade de interpretação. Tá? Normalmente, quando é associado, eu sei que você está usando de uma outra forma. Por exemplo, eu avalio uma pessoa com um determinado traço, que aquele traço é negativo. Então, eu tendo a dar aquela classificação mais negativa para outros traços daquela pessoa, sendo que eu só olhei um aspecto. E aí isso é o efeito halo, isso se vê muito em testes e tal, né? Acaba criando uma tendência que não é muito adequada. Você generaliza uma conclusão para outras partes. É isso aí, perfeito. Aí cria um você viés. generaliza a partir de um elemento ou de uma amostra, como se tudo o resto fosse também ter a mesma classificação, quando não é. Isso é verdade. Né? E eu estou dando o aspecto positivo. Vou dar um exemplo, por exemplo. No início, a gente não sabia nem o que pesquisar, né? Quando começou a montar o laboratório. A gente conversou assim, olha, gente, por onde começar? Né? E a gente chegou à conclusão que a gente tinha que começar por algum ponto. Né? Esse ponto de início era justamente verificar quais são essas variáveis básicas que acontecem na ectoplasmia, peso, temperatura, umidade, né? E que a partir daí, isso ia abrir outras portas de entendimento para a gente mesmo e ia permitir a gente elaborar protocolos de pesquisa mais complexos. Né? Então, tentei dar essa ideia do halo. Excelente. Aí abre-se tanta questão, né, de pesquisa, por exemplo, temperamento e ectoplasmia. Qual é o efeito disso? O que predispõe, o que dificulta? Ou a tipologia dos ectoplastas conforme o temperamento, né, ou a personalidade? Isso entra na síndrome? Síndrome do quê? Síndrome do ectoplasma. Síndrome ectoplásmica. Ainda de União da Vitória, conheço a teletertuliana, equipamentos, página 71. Poderia aprofundar sobre o item Celeron? Item 4, Celeron. O Celeron, né, que está escrito aqui, ó, Psileron, né? A gente fala Celeron, né? O que significa? É um equipamento feito por uma empresa ligada a Princeton, nos Estados Unidos. Eles tinham um laboratório e eles criaram esse equipamento, que na verdade nada mais é do que um gerador de números aleatórios. Só que ele é um gerador de números aleatórios, ou seja, números aleatórios é como se você jogasse o dado várias vezes, né? Você jogando o dado várias vezes, o que vai acontecer? Não vai ter nenhuma tendência nos números. Cada hora vai dar um número diferente. Se você olhar essa curva ao longo de um tempo muito grande, ela vai estar distribuída igualmente por todos os números do dado, se o seu dado não for, né, viciado.
que ele fez, então? Ele criou um dado eletrônico em que ele sorteia zeros e uns durante muito tempo e muito rápido. E esse sorteio é feito através de um dispositivo que é um dispositivo quântico, né? Que é um dispositivo de tunelamento quântico. Então, o que acontece? É como se você tivesse um dado sendo jogado o tempo todo, e a tendência normal, se não tem nada externo, é que esse dado dê sempre resultados ali naquela faixa igualmente. Se você interage de alguma forma, e eles falam da interação mente-matéria, né? Se você interage de alguma forma com aquele dispositivo, começa a ter uma tendência para um lado do dado, né? Se você observa esse gráfico de tendência, então você pode falar, opa, alguma coisa interagiu de fora. Por quê? Tinha que dar sempre aquela coisa contínua, da sorte aleatoriamente. Mas ele começou a ir para um lado ou para o outro, então aí ele tenta fazer um detector dessa interação mente-matéria, né? Isso é o equipamento. O que eles usam isso? Eles usam isso para a pessoa poder, sentada numa cadeira, interagir com aquele dispositivo. Então é um sensor. Uma outra coisa que eles usam é o seguinte, eles distribuem esse aparelho por várias partes do mundo e jogam esses dados pela internet para um servidor central. O que eles querem observar? Eles querem observar se em momentos de comoção pública ou algum evento que junte a humanidade inteira, que seja significativo, se os aparelhos começam a dar desvio para um lado. Então, por exemplo, eles observaram que na época das Torres Gêmeas, né, vários aparelhos colocados em várias regiões começaram a dar um desvio para um lado, ou seja, saíram daquela aleatoriedade dos dados. Então ele falou, opa, alguma coisa dessa consciência, da interação mente-matéria está acontecendo. E eles chamam isso de consciência coletiva. Então eles estudam a consciência coletiva, a interação disso com a matéria, através dessa rede de sensores espalhados pelo mundo. Muito interessante. Era pertinente ver agora, com esse atentado da França, do Charlie Hebdo, se teve alguma pesquisa nesse sentido, né? Vamos ver se eles lançaram alguma coisa disso, né? Era bom dar uma olhada, porque isso é bem recente. Inclusive, querem usar isso para fazer predição de acidentes naturais, né? Uhum. Agora são questões de São Paulo, capital. Professor Eduardo, Pensenologia, página 67, sexta linha. Poderia discorrer a respeito do holopensene da construção do conhecimento científico por meio da intercooperação multidimensional entre o amparador pesquisador extrafísico e o voluntário pesquisador intrafísico? A gente aqui na nossa posição de pesquisador intrafísico, né, a gente acha que tem boas ideias, né, acha que consegue construir um protocolo de pesquisa que seja bom, mas a gente está chegando à conclusão que esse protocolo de pesquisa tem que ser construído multidimensionalmente. Então é a interação entre a equipe intrafísica, ou seja, dos voluntários que pesquisam, e a equipe extrafísica, ou seja, dos parapesquisadores. E esses, é claro, têm uma visão de conjunto muito maior do que a gente. Então, como é que a gente quer estudar essa interação da energia, da ectoplasmia com o plano físico, sem tentar entender e perceber qual é essa posição da equipe extrafísica, da EQPEX, que a gente chama, né? Então, a ideia é essa mesma, é que existe uma diferença, né, entre a pesquisa sobre parapsiquismo e a pesquisa parapsíquica. A pesquisa sobre parapsiquismo qualquer um pode fazer, né? Então você vai, por exemplo, a parapsicologia, né? Há um tempo atrás. O que eles faziam? Eles faziam pesquisa sobre parapsiquismo. Eles tinham aquele baralho Zener, por exemplo, né? Que é o baralho que tinha vários símbolos. Para telepatia. Botavam um monte de gente para tentar adivinhar atrás de uma sala controlada e mediam a estatística. Ou seja, eles só estavam vendo se tinha um desvio estatístico. Esse é um exemplo clássico de pesquisa sobre parapsiquismo. A pesquisa parapsíquica é quando entra justamente os próprios pesquisadores, né, que a gente aqui na Conscienciologia a gente valoriza muito isso, da participação do pesquisador na própria pesquisa. Então o pesquisador, ele é acima de tudo, é autopesquisador e ele próprio é ectoplasta, ele próprio, né, como o professor Lodge falou, tem a sinalética dele que ele sabe confrontar, então ele sabe analisar a sinalética ou o que ele está estudando, porque ele próprio sabe, já vivenciou, né? E também a interação disso com a equipe extrafísica. Então, por exemplo, algumas dicas de pesquisa foram dadas por Consciex durante o curso SCP-2. Isso a gente aproveitou, assimilou e tentou pensar daqui do nosso lado como que a gente pode criar um protocolo que envolva essa ideia dada pela EQPEX. Excelente. Aqui também continuando de São Paulo, na Fatologia, também página 67, segunda linha,
qual a relação da fonte de água corrente com o tema do verbete? Como ele é de São Paulo, ele deve estar preocupado, porque lá vai ser difícil colocar essa variável nos dias de hoje. Né? Olha, para tranquilizar o amigo Brincadeira de São Paulo, para o teletertuliano, tá certo? eu quero dizer o seguinte, a fonte de água corrente é uma fonte de água que ela pega a própria água dela mesma e fica circulando, né? Então não tem problema de fornecimento. Qual é a ideia lá? A gente criar, isso foi a ideia até do professor Valdo, né? De colocar alguma fonte de água que ajudasse, primeiro, a umidificar o ambiente, porque, segundo ele, é importante controlar e dar umidade para o ambiente, né? Essa umidade, de alguma forma, ajudaria a ectoplasmia. E, por outro lado, serviria como uma espécie de aterramento das energias do laboratório, né? Então, essa água, de alguma forma, ela faria circulação e limparia ali as energias. A gente, hoje em dia, tem dentro do laboratório que está sendo finalizada a construção de uma fonte dessa, né? Na verdade, é um espaço em que você tem a água correndo como se fosse uma cascata dentro do laboratório, né? E essa cascata vai ficar ligada durante os experimentos. Parafatologia, página 68, final da segunda linha. Poderia falar acerca dos diversos tipos de ectoplasma? Ok. Bom, o ectoplasma, então, a gente define como esse tipo de bioenergia mais denso, né? Na verdade, o ectoplasma é um estado das bioenergias. Assim como a matéria tem vários estados, né? Sólido, gasoso, líquido, plasma. A energia a bioenergia parece que ela tem vários estados de manifestação. Um desses estados é o ectoplasma, que seria esse estado mais denso, né? Uma interface entre a parte extrafísica e a parte intrafísica. Então, dito isso, você, dependendo da fonte de onde vem essa energia, esse ectoplasma, você denomina o tipo de ectoplasma. Então, o ectoplasma que vem, por exemplo, das plantas, a gente chama de fitoectoplasma. O ectoplasma que vem do ar, a gente chama de aeroectoplasma. O ectoplasma específico que vem, por exemplo, da consim homem, a gente chama de androectoplasma, da consim mulher, ginoectoplasma. E por aí vai. Tem um outro tipo de ectoplasma também que está sendo muito falado ultimamente aqui nas tertúlias e nas mini-tertúlias, que é o neuroectoplasma, né? O neuroectoplasma seria um tipo de ectoplasma específico e um pouco mais, vamos dizer assim, mais sutil, mais avançado que os outros. Por quê? Porque ele vem do interior das células dos neurônios e das glias, né? Que são as células do sistema nervoso. Então, de alguma forma, esse tipo de ectoplasma, o neuroectoplasma, teria aí uma condição de ajudar mais a parte intelectiva e mesmo do paracérebro da pessoa, né? Quando a gente faz o arco voltaico, por exemplo, a gente aplica o arco voltaico. No arco voltaico tem, normalmente, fenômeno de ectoplasmia, e a ectoplasmia que a gente sente no arco voltaico é mais relacionada com a neuroectoplasmia. Agora, o conceito de ectoplasma, ele tem uma relação, você falou de densidade, né, mas também de ter um material celular, né? Vocês trabalham com esse conceito, não é isso? Isso. Porque quando você fala aeroectoplasma, isso viria da onde? Porque o zooectoplasma, fictoectoplasma, quer dizer, tudo teria um material celular, que seria a origem, vamos dizer, do plasma, né? Esse seria o processo. Quando vocês trabalham aeroectoplasma, seria como? Tem o aeroectoplasma, hidroectoplasma, né? Tem o mineroectoplasma. Aí já teria uma outra caracterização, né? Essa discussão de onde vem o ectoplasma é uma discussão longa, né? E, na verdade, os livros todos, cada um apresenta uma teoria, e é uma teoria, né? Uma hipótese que as pessoas colocam, porque, na verdade, ninguém sabe ainda de onde vem, ou seja, como é produzido o ectoplasma. É porque aí, conceitualmente, pode até ser, vocês é que estão mais à frente disso, você dissocia do processo celular, né? Pelo menos inicialmente, o que eu me lembro, o ectoplasma estava associado ao processo celular. O metabolismo celular, ele faz o processamento, né, desses materiais, é claro, né? Tudo que a gente processa na célula vem de fora de algum lugar, né? Então, é o que você bebe, o que você come, o que você respira. De algum jeito, esse material, essa matéria-prima, ela é metabolizada na célula, né? Alguns acham que é dentro da mitocôndria. E o fruto, ou vamos dizer assim, o resultado desse metabolismo, de algum jeito, é o ectoplasma. Isso aqui é a discussão ainda. Então sempre tem alguma sempre tem participação celular. Não, sempre tem. Mesmo tendo de fora, há uma participação celular. Isso que eu queria saber, como é que vocês estão... Essa é uma boa pergunta, lógico, né? Eu não sei te responder se, por exemplo, se a água em si tem ectoplasma ali, né? Isso. Quando fala hidroectoplasma... É uma questão interessante para a gente estudar. Legal. Parafatologia, página 68, penúltima linha. Gostaria que abordasse a assistência às consciexes,
ocorridas no campo ectoplásmico, extrapauta, mostrando para fato de os amparadores evitarem desperdícios. Ok. O que estava acontecendo nos nossos experimentos lá da Ectolab, né? Chegava lá a pessoa para fazer o experimento controlado, ela tinha que sentar numa cadeira, colocar os eletrodos, todos os sensores e fazer um protocolo que a gente determinava. O protocolo era relaxar, depois exteriorizar bastante energia, tinha que apertar um botão para indicar quando ela estava sentindo a energia ou não. Ou seja, uma coisa bem delimitada, né? O que começou a acontecer? No final dos experimentos, a gente sempre pergunta para a pessoa e faz uma entrevista para saber o que ela percebeu. Muita gente relatou assistência, relatou acoplamento, relatou escagem. Teve gente que relatou que viu as consciências serem deitadas na cama, na frente dela, para serem atendidas. Então a gente, né, chegou a uma conclusão que é uma conclusão meio óbvia, mas na verdade a gente observou que nada se perde, né? Quando você cria um campo de energia positivo, que está sendo cosmoético, os amparadores aproveitam isso para fazer a assistência que for preciso, né? E, na verdade, o pesquisador está lá, o ectoplasta está lá, na função de cobaia, claro, mas na função de ectoplasta também. Ele não pode sair dessa função nunca. Então, ele está lá doando a ectoplasmia. Está servindo para a gente para fazer pesquisa, está servindo para o pesquisador para ele fazer a autopesquisa dele e está servindo para a assistência que é feito lá. Então, a gente entendeu que isso aí é uma extra pauta do laboratório, mas é uma extra pauta totalmente lógica, né? Tem muita lógica isso acontecer. Perfeito. Professor Eduardo, mitologia, página 69. Primeira linha. Poderia comentar o mito dos efeitos prejudiciais da doação de ectoplasma e, a seguir, o mito dos efeitos exagerados da ectoplasmia, a exemplo da perda significativa de peso e diminuição abrupta da temperatura? Ok. A gente ouve falar muito, então, que a pessoa... um exemplo, né, que a gente ouve falar bastante, olha, você não pode exteriorizar energia por mais de tantos minutos, senão você fica defasado, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, né? O que acontece? Na verdade, isso para a gente é um mito, porque a pessoa, por exemplo, passa num SCP-2, 2 horas e pouco doando energia ectoplasma lá, e no final ela está ótima, né? E uma experiência que eu tive pessoalmente no SCP-2 foi no final do campo, eu deitado no colchonete, eu percebi jogarem, né, eu estava meio descoincidido, percebi jogarem uma coisa como se fosse um pedaço de substância em cima de mim, e aquilo foi dissolvendo no meu tórax para entrar de novo. Então eu entendi que isso foi alguma forma de reposição. O SCP-2 é feito uma assistência em massa coletiva, né? Então, essa forma de reposição deve ser também bem otimizada e técnica, né? Então, o que acontece? A gente acha que não tem essa questão de doar muito ou pouco ectoplasma. E isso, pelo contrário, não defasa a pessoa. Pelo contrário, faz a energia da pessoa circular bem, né? E ela doa a energia densa, por outro lado, ela recebe aquela energia mais sutil dos amparadores. Então, no fundo, é uma boa troca, né? Esse é o mito aí dos efeitos prejudiciais da doação de ectoplasma. O mito dos efeitos exagerados da ectoplasmia, como, por exemplo, a perda de peso e a diminuição de temperatura, isso aí também a gente observa muita gente comentar, olha, fui lá no campo, doei ectoplasma, nossa, perdi muito peso. Né? Ou então, olha, eu estou com muita fome porque eu perdi muito peso, perdi muita massa, é por isso que eu estou com fome. Isso aí, na verdade, a gente fez uma medição no SCP-2, né? Colocou uma balança lá no SCP-2, todo mundo que entrava no campo passava antes na nossa balança. Então, a gente anotou todo mundo antes. No final do campo, antes das pessoas saírem para beber água ou para irem no banheiro, a gente mediu de novo o peso de todo mundo, inclusive do EPICOM. E o que se observou? Que não teve nenhuma perda significativa de peso naquele ambiente. Então, pode ser que realmente uma outra pessoa que seja ectoplasta mais forte, ou que seja ectoplasma de efeito físico, ela tem uma perda muito significativa de peso, mas não é um padrão para todo mundo. Que é como você estava falando, não é uma regra que a gente pode generalizar para todos, né? Então existe um mito de que a gente perde muito peso com a ectoplasmia, por outro lado que a temperatura cai muito. Essa da temperatura cair, a gente também já colocou sensores, né? E as pessoas relatam que a temperatura caiu muito, que sentiu muito frio, mas na verdade você não mede essa queda de temperatura no sensor. Então, possivelmente, né, isso pode ser uma percepção da pessoa, né? Na verdade, não é a temperatura que caiu, é a percepção de temperatura dela, a sensação térmica. Perfeito. Agora são questões de Niterói, no Rio de Janeiro. Ao verbetógrafo, pensenologia, página 67, primeira linha.
Poderia exemplificar o holopensene pessoal da máxima autenticidade nos achados pesquisísticos? Posso. Bom, primeiro que toda pesquisa que a gente faz aqui na Conscienciologia, de modo geral, ela é totalmente, ou procura ser totalmente cosmoética, né? Então, a nossa ideia é sempre ter o máximo de autenticidade possível nos achados. Uma coisa que a gente costuma conversar muito no Ectolab é o seguinte: a gente não quer que o experimento dê certo, né? Isso é um princípio. A gente quer fazer o experimento e ver o que acontece. Se não der certo, a gente vai até aprender para ver o que não deu e fazer diferente, né? Mas não tem aquela questão de você ter o seu viés de querer que o experimento dê certo, né? Porque isso, pela ideia, você também está influindo no resultado do experimento, não é uma boa, né? Você não é um bom pesquisador se você torce que o seu experimento dê certo, né? É a questão da falseabilidade também. Da falseabilidade. Né? Do Popper, Karl isso, Popper. do Karl Popper, exatamente. O que acontece? A gente está lá vendo o que vai acontecer. Na metapsíquica, por exemplo, né, teve muitos casos de médiuns que eles começaram, né, a produzir ectoplasmia de uma forma real, né, e autêntica, e com o tempo começaram a produzir os próprios fenômenos, ou seja, fraudar os próprios fenômenos, né? Então a gente tem muito caso aí falando da Eusapia Paladino, da Elsa Carrier, não é isso? Que é do Schrenck-Notzing. O que acontece? Naquele contexto, faltou um pouco de autenticidade, né? Da parte, principalmente dos médiuns. Os pesquisadores, eles acabam, às vezes, entrando de gaiato nisso, né? Então, o que acontece na metapsíquica? Os próprios pesquisadores criaram uma certa afinidade com os médiuns, né? E no início, talvez até fossem totalmente isentos, né? Mas depois passaram a ter uma relação... Uma cumplicidade. Isso, exatamente. Uma cumplicidade com o médium, se acumpliciaram com a pesquisa, né? Então, deixa de ter aquele critério que a gente tem que ter sempre, né? Aquela coisa da tábula rasa, né? Você está lá para ver o que acontece. Então, a gente quer aí, tentar no laboratório fazer com que a nossa postura como pesquisador seja a mais autêntica possível, independente do resultado ser favorável ou não para aquilo que a gente está pesquisando. Perfeito. Interaciologia, página 69, penúltima linha. Poderia ampliar a interação neurônio, glia, líquor, neuroectoplasma? Ok. Então a gente fala neurônio, glia, ectoplasma, líquor. E o líquor, né? Essa cadeia toda é justamente aquilo que a gente está falando da cadeia de produção do neuroectoplasma, né? Então tudo começa ali, no líquor. A glia é a célula que, na verdade, dá o suporte para os neurônios, né? Dá o suporte não só estrutural, mas o suporte também de alimentação para os neurônios. Depois passa para os neurônios, depois para o neuroectoplasma. Então, se a gente pensar bem, o ectoplasma deve ter vindo lá do início dessa cadeia toda. Então, tem a produção do neuroectoplasma vem lá do início, vai sendo processada através do metabolismo por todas essas etapas, até surgir depois o neuroectoplasma. A gente não sabe de onde surge, mas possivelmente toda essa cadeia está envolvida na produção. Agora, aí tem um ponto de estudo muito interessante, acho que da parte de vocês, né? Porque se a gente pegar a fisiologia, você tem todo o processo de absorção do oxigênio pelo organismo. E tem estruturas no nosso organismo que permitem a absorção do oxigênio. Quer dizer, o oxigênio está no ar e o organismo ele consegue internalizar esse oxigênio, né? Chegando até no sangue, o processo todo, as células e tal. A mesma coisa se dá com os alimentos. Quer dizer, na hora que você consome qualquer alimento, aquilo vai sendo absorvido e você tem todo o processo bioquímico nisso. E existem estruturas responsáveis por isso. Agora, a energia, ela também está no ambiente. Então, como é que ela entra? Quer dizer, qual é a estrutura que é o ponto de entrada da energia? Como é que é isso? Isso Esse é um ponto é uma estrutura só, né? Porque, na verdade, ou conjunto de estruturas. Pode estar sendo gerado desde o processo. Mas o ectoplasma entra por aí. Entra em algum, né? Porque algum lugar. a energia ela não surge totalmente, ela não vem só do organismo. Quer dizer, como você falou muito bem no início, ela é processada, né? Quer falar? Uma das teorias, das hipóteses que a gente está trazendo é da medicina tradicional chinesa, né? É o sistema energético. Do jeito que você tem um sistema respiratório, que você estava falando, o sistema digestivo, nós temos o sistema energético. Esse sistema energético está composto pelo holochakra e também pelo fluxo dessa energia em chakras mínimos, né, que você vai compor todo esse sistema energético.
até chegar ao interior da célula. Então, a energia está impregnada no interior da célula para que a célula esteja viva. Então, na hora que você exterioriza tudo isso, então, componentes intracelulares que está muito ligado intimamente com essa energia, ele pode, hipoteticamente, estar nesse fluxo. Então, o que eu queria saber, não sei se vocês já têm alguma hipótese, quais são esses componentes que são a fronteira? Porque o sistema energético, enquanto o conjunto dos chakras, dos meridianos... A gente sabe que o caminho que, pelo menos hoje, nós fizemos experimento, pela hipótese, que o caminho que percorre toda essa energia é o interstício, que é o espaço entre as células. Agora, parece que existem elementos dentro desse interstício que está relacionado. Então, o próximo passo que nós fizemos aí até com Ismael é calcular essa área de interstício antes e depois de estado vibracional e de esterilização do ectoplasma. E depois a gente está tentando saber como é que a gente vai dosar elementos que estão presentes nesse interstício para ver se existe uma diferença. Isso aí é fascinante, você saber esses elementos que são a fronteira, né? É ali que a energia chega ou sai para constituir o processo do material da célula para formar o ectoplasma e internamente também. Agora você vê, essa é a fronteira entre a biologia, né, e vamos dizer assim, a conscienciologia, né? E também a fisiologia e a parafisiologia. Isso aí, né? fisiologia, a fronteira, conexão. E se a gente pensar bem, por onde começar o estudo laboratorial dentro das bioenergias e da conscienciologia, talvez seja justamente nessa fronteira. Por isso que a gente estuda o ectoplasma, né? Qual é a parte ou o elemento mais fácil de estudar dentro do laboratório? É a fronteira entre o físico e o extrafísico, né? E essa fronteira justamente é o ectoplasma. Por isso que a gente tenta estudar isso, que é o elemento mais fácil, vamos dizer assim, a primeira coisa a ser estudada seria o ectoplasma. Mais objetivo também. Mais objetiva, né? E talvez factível, né? Um nível de concretude maior. Sim, você vai estudar a energia, por exemplo, do coronochakra, do paracérebro, dentro do laboratório é muito mais difícil, é quase uma teologia para a gente, né? Mas o ectoplasma não, é factível de ser estudado. É muito interessante, realmente isso aí. Fala. Uma dessas substâncias que está como hipótese para depois a gente estudar se chama claudina. Qual? Claudina. Claudina? Claudina. Isso é nome de mulher. É nome de mulher. Eu tenho uma tia que é Claudina. É uma delas. Que está sendo... Essa substância é o quê? Ela trabalha na parte mais intracelular e que dá até consistência, né? Está trabalhando mais na parte de colágeno, que dá elasticidade na pele. Até o professor Valdo fala, né, que a pessoa que é ectoplasma tem um turgor. Então, e aí dá para entender a regeneração, o macrosoma de regeneração. É isso daí que a gente está. Nós estamos agora no passo a passo. A primeira fase foi feita, nós estamos na segunda até chegar nessa. Como vai ser dosado isso e quantificado é outra história. É isso que eu ia perguntar. É possível mensurar a quantidade de claudina, por exemplo? Isso daí que a gente vai ver o desafio. Se você não pode medir direto, a gente vai estudar a fisiologia que está envolvida, que você trabalha indiretamente. Um outro estudo que a gente está esperando é o estudo de metabolismo, certo? Da célula, ou seja, o resultado da química da célula. Isso daqui já foi colhido, esse sangue, está sendo analisado através de aparelhos ultra sofisticados de ressonância magnética para análise de exame de sangue, para ver os metabólitos antes do estado vibracional e ectoplasmia, e após isso, nós estamos aguardando esses resultados. Nossa, fascinante. Vocês estão fazendo história aí com essa condição de desenvolvimento da própria, não só da conscienciologia, mas da ciência, né? Porque a medição disso, a criação de hipóteses para compreensão maior, fenomenal. Parabéns o trabalho aí que está sendo feito. Reverendo, uma pergunta. Você comentou agora há pouco, perdi a informação, mas além da claudina, tem um outro material que estaria sendo estudado entre as células? Não, isso aí é o espaço entre as células, que a gente chama de interstício, né? Okay. Por onde, supostamente, passa essa energia, onde você tem maior fluxo. Então, se você tiver uma maior resistência energética, justamente nesse espaço que a energia tem os bloqueios. Também, se você trabalha suas energias, teoricamente, esses espaços aumentam. Foi o que nós fizemos. A pessoa... colhe-se o sangue, analisa ali o sangue, né, coagula, você passa pela microscopia, você fotografa.
Depois a pessoa entra em estado vibracional, libera ectoplasma, a gente colhe o sangue depois e compara. Pela microscopia visível, nós observamos que parece que houve um aumento. Agora tem um software que vai calcular a área com precisão e dar número para isso. Então, isso vai ser passado agora para esse software, para calcular essa área, e depois vai ser levado para o estatístico para ver se existe uma expressão estatística ou se isso está correndo aleatoriamente pela análise estatística. Se é significante ou não. Exatamente. Fantástico. Obrigada. Professor, pode fazer? Pode. Na página 68, página 68, o terceiro item de baixo para cima, neossinapsologia. No contexto do verbete, aí você coloca a recuperação de neossinapses e paraneossinapses dos estudos parametodológicos realizados no curso intermissivo. Você poderia, por gentileza, aprofundar um pouquinho a ideia? Eu penso o seguinte, se a gente está tentando estudar isso aqui agora, né, sem dúvida a gente já pensou nisso no curso intermissivo, né? Se a gente já pensou nisso no curso intermissivo, a gente já deve ter respostas para algumas das perguntas que a gente se faz, né? Que hoje a gente não tem. Então, aquilo que parece um pouco difícil de estudar, como tudo isso que a gente está colocando, talvez a gente já tenha acessado isso, já tenha estudado, já tenha elaborado algumas estratégias de pesquisa no curso intermissivo. Então, seria uma ótima ideia se a gente pudesse recuperar esses cons. Excelente. De pegar esse pessoal todo para ver se tem algum aí que foi da metapsíquica no meio da noite. Não, bem certamente, provável. Né, bem provável. Né? Bem provável. Dando continuidade no trabalho, né? Antagonismologia, página 69, segunda linha, poderia diferenciar o antagonismo pesquisa eletronótica sobre ectoplasmia e pesquisa conscienciológica ectoplásmica? Isso é o que a gente tinha comentado sobre a pesquisa sobre o parapsiquismo e a pesquisa parapsíquica, né? O mesmo processo. Perfeito. E masculinologia, na página 69, final da quarta linha, poderia comentar a respeito da inclusão do duplista da ectoplasta? Esse é um caso que, na verdade, acontece com a gente no laboratório, né? Muita gente que vai fazer pesquisa lá, na verdade, o ectoplasta cobaia, né? Ele leva o duplista junto. Talvez porque não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe como é que vai ser, né? O que vão fazer com ele lá, né? Às vezes tem muitas pesquisas com animais na televisão e acha que vão, né? Então ele leva junto o duplista para garantir que, né, nada acontecerá com ele. E aí a gente pede então para o duplista ficar na sala de controle junto com os pesquisadores, né, para que ele não interfira no processo de ectoplasmia lá dentro. Eles pedem também para ele se despedir, né? Pode ser a última vez. Isso, não custa nada, né, Lócio? Tem alguém agora ainda para a questão que queria fazer? Edson? Vai falando. Tá funcionando, não? Tá ligado aí? Liga. Alô? Alô? Agora foi. Em Fisiologia, página 71, você diz o seguinte, que os efeitos da ectoplasmia são através do registro de parâmetros fisiológicos da consciência. Como eu já participei desse laboratório, estou curioso para saber como seria essa ectoplasmografia. Como seria isso aí? Nós também estamos muito curiosos para saber como seria a ectoplasmografia, né? Isso aqui é o seguinte, que, na verdade, a gente gostaria de ter um exame, né, que medisse o ectoplasma, né? Então, você tem, por exemplo, eletroencefalografia, é o exame que mede o sinal do seu cérebro. Eletrocardiografia é o exame que mede o sinal do seu coração. A gente quer um exame que meça o sinal do seu ectoplasma, né? Esse seria a ectoplasmografia. Bom, ninguém até agora propôs nenhum que funcionasse, né? A gente tem visto aí, até nesse tempo todo do Ectolab, vários aparelhos que chegam para a gente que alegam que medem energia. E a gente vai testar e, na verdade, não tem nada a ver com energia, né? Tem a ver com campo eletromagnético, tem a ver com 1000 outras coisas que são conhecidas da física, mas não com a bioenergia. Então, a gente gostaria de ter um exame desse, não tem. Se a gente não tem, a gente pensou, então, como estudar, então, a ectoplasmia se a gente não tem nenhum aparelho para medir, né? Então, a ideia que surgiu
como é feito em outras áreas também da ciência convencional. Vamos medir, então, a ectoplasmia através dos seus efeitos. Que efeitos são? Por exemplo, os efeitos no ambiente em que o ectoplasta está pode ser a diminuição de temperatura do ambiente que a gente está comentando, né? Então, muita gente relata que o campo fica frio. Então, vamos medir essa temperatura do campo. Muita gente relata, né, que o campo é hidrofílico, não é isso? Vamos medir, então, a umidade do campo. Outra coisa, da parte da fisiologia. A gente pode medir, então, a ectoplasmia através da fisiologia do ectoplasta. A gente fala, então, da perda de peso. Então, a gente colocou lá no laboratório, né, você participou, Edson, tem uma balança, né, uma balança plataforma, em que a cadeira, a poltrona do ectoplasta está em cima de uma plataforma flutuando nas balanças. Então, quando ele sobe na poltrona, ele e a poltrona, né, estão sendo medidos continuamente através de um gráfico. O que acontece? Se a ectoplasmia promove perda de peso, talvez a perda de peso seja proporcional à quantidade de ectoplasma que sai, né? Então, talvez eu tenha aí um medidor indireto de ectoplasmia, né? Vamos dizer assim, quantificar o efeito da ectoplasmia. E por aí vai. Esses são os efeitos fisiológicos e físicos da ectoplasmia. Agora, Eduardo, uma curiosidade. Já houve caso de aumento de peso? Olha, não, de aumento, e eu falaria para você nem de diminuição, né? A gente montou esse laboratório um tempo, agora a gente vai começar os registros com um grupo mais seleto, né, de pessoas que têm muita facilidade com a ectoplasmia, mas até agora, nos testes piloto que a gente fez, né, que são os testes preliminares, a gente nunca observou nenhuma queda de peso significativa, nem nenhuma queda de temperatura ou de umidade significativa durante a ectoplasmia, né? Por que eu falo isso? Às vezes, se você não tem um médium daquele médium ou o parapsíquico ectoplasta daquele mais de efeito físico, realmente você não vai observar mesmo, né, assim, olho nu, uma diferença de peso muito grande ou de temperatura. Porém, se você pega 10, 20 ou mais pessoas e coloca para fazer o experimento de ectoplasmia, estatisticamente você pode ver uma variação sim, né? Então, o que a gente quer pegar agora pessoas que têm experiência em ectoplasmia e um número maior, para poder ver se a gente não observar uma queda de temperatura muito grande, visível ao olho nu ou de peso, a gente pode observar isso na estatística. Eduardo, agora no SCP-2 teve uma situação, né, de você pegar ali o EPICON, né, você tirar a temperatura mais periférica, de extremidade, que é um cuidado que você tem que ter, porque realmente a extremidade, em contato até com o ar-condicionado, essas coisas, sofre mais. Mas houve perda, né, pelo menos, de diferença de 7 graus, certo? No começo da ionização e após a ionização, em alguns. Mas a gente precisa de avaliar melhor isso para dar uma observada, porque a temperatura no próprio ambiente não foi verificada. E lá também nós estamos tirando, né, colocando temperatura também na pessoa que está sendo experimentada. Então a gente quer ver também em diversos outros locais, não só aqui no laboratório, em algumas dinâmicas que a gente está querendo propor, até no acoplamentar em ECP2, para a gente ver se outros ambientes acontece essa diferença de temperatura. Fazer o que se chama do controle das variáveis, né? Tentar controlar. Só para complementar, a gente então no SCP-2 a gente levou uma câmera térmica, né? Que é aquela câmera que tira imagens térmicas, né? Então, na verdade, ele te dá uma fotografia de como está a temperatura, né? E a gente fotografou a mão do EPICON antes da energização, daquela primeira energização que ele passa por todos os alunos, né, no primeiro dia, e antes e no final da energização. Então, a gente observou que tinha uma queda de 7 graus na mão. E diferente nas duas mãos, né? Isso é que é importante, porque pode ser, aí é que está o negócio do controle, né? Pode ser realmente que ele fique com a mão para cima, num ambiente frio durante um tempo, pode dar uma queda, mas se tiver uma queda diferente de uma mão para outra, eu já posso supor que é algum efeito da energia mesmo. Agora são questões de Sorocaba, São Paulo. Professor Eduardo, em numerologia, página 68, primeira linha, poderia comentar o mineroectoplasma, o zooectoplasma e o umbilicoectoplasma? Isso a gente já comentou no início, né? Lembrando só, o que a gente não falou foi o umbilicoectoplasma, que é aquele ectoplasma que sai mais na parte do umbilico chakra, né? Tendo o neuroectoplasma, que é o que sai mais pelos chakras superiores. Elencologia, página 69, terceira linha. Poderia expandir os atuais para cirurgiões técnicos?
os atuais paracirurgiões técnicos. Então, a gente está vindo ali na elencologia, né, num crescendo da equipe intrafísica, né, que trabalha com ectoplasmia do lado de cá, e eu estou falando aqui na equipe extrafísica, que trabalha com ectoplasmia do lado de lá. Né? Então, na dinâmica de paracirurgia, por exemplo, é feita a paracirurgia através das consins que estão lá, as pessoas intrafísicas que estão lá, mas, principalmente, através das consciex. Essas consciex são os paracirurgiões. Né? Eles é que fazem realmente, manipulam o ectoplasma da consim de modo a fazer a paracirurgia. Perfeito. Professor Eduardo, agora são questões de Goiânia, estado de Goiás. Professor Eduardo, Fatologia, página 68, penúltima linha. Poderia comentar os equipamentos de medição e registro dos sinais fisiológicos do ectoplasta? A gente comentou alguns aqui, então, de medição de registro de sinais fisiológicos. Tem o eletroencefalograma, tem o eletrocardiograma e essa medição do peso também é uma medição de sinal fisiológico do ectoplasta. Recentemente tirei uma fotografia em um ambiente diferente do meu quarto em que faço TENEPS. Na imagem saiu algo parecido ao ectoplasma. Poderia opinar? Esse relato faz referência a uma única vez que pratiquei essa técnica, em dezembro do ano passado, no interior de Goiás, fora do meu Labicon, muito energizado e energeticamente blindado. Ok. A gente tem só que tomar cuidado com essa parte de filmagem, de fotografia, né? Porque entre o que você está filmando e o que você vê depois na tela do seu computador tem muita coisa. Então, a gente, por exemplo, no início começou a filmar também, a fazer filmagem dentro da dinâmica e começou a observar algumas bolas de luz aparecerem perto do ectoplasta e se mover. Algumas se moviam rapidamente, outras se moviam mais lentamente em torno dele, né? E a gente até por alguns instantes chegou a ficar empolgado, né? Mas depois a gente foi observar e viu que isso aí era devido a duas coisas, né? Primeiro, a poeira do ambiente, que em suspensão naquele ambiente seco da dinâmica, quando batia perto da câmera, a câmera tem reflexo, né? Porque a câmera, na verdade, mesmo aquela que filma no escuro, ela tem uma luz infravermelha que está sendo projetada, você não está vendo. E também insetos que apareciam no ambiente. Então, aparecia um mosquito voando lá, né? E parecia bem alguma coisa assim de ectoplasma, né? Então, a gente, assim, no início, fez aquela pergunta que a gente tem sempre que se fazer. Isso é real mesmo, né? Qual a explicação para isso? Aí a gente foi atrás da explicação. Então, essa questão de filmar coisas que parecem ectoplasma, né, pode ser realmente. Agora, o que tem validade? Teria validade se você filmasse mais de uma vez, para comparar. Então, a ideia é essa. Um evento é interessante, mas não serve para a ciência, para o que a gente está fazendo aqui, que é pesquisar o ectoplasma. Da replicabilidade. A gente tem que replicar, né? Interaciologia, página 69. Penúltima linha. Poderia desenvolver a interação lignina-fitoectoplasma? A gente tem pensado bastante aí e estudado qual é a relação da lignina, né, que é esse composto que está presente, principalmente nos vegetais, e a ectoplasmia. Isso quem trouxe para a gente foi o professor Valdo, que tem falado muito sobre a relação de lignina e ectoplasma. Lignina e ectoplasma. Então, a gente quer entender o que é isso, né? O que, afinal, que significa isso? Eu, particularmente, não sei. Agora, em volta do laboratório de ectoplasmia, a gente tem ali um campo verde com várias plantas, né, de propósito. Então, em torno tem um campo ali, uma mini mata, né, em que a gente está mantendo, tem várias plantas. Para quê? Para que a gente veja se isso pode ajudar a produção do fenômeno de ectoplasmia dentro do laboratório. Essa questão foi feita de Madrid, Espanha. E agora as próximas também. Professor Eduardo, Parafatologia, página 68, segunda linha, de baixo para cima. Poderia desenvolver o paraprotocolo de pesquisa em relação ao laboratório de ectoplasmia? O protocolo de pesquisa a gente sabe, né? A gente conhece, que é o que a gente mesmo elaborou, né? A gente não sabe se é bom ou não, mas é o que a gente usa, né? Agora, só vale esclarecer, porque acho que quem é da área científica sabe o que é um protocolo de pesquisa. Quem não é, geralmente não sabe muito bem. Rapidamente, só. O protocolo de pesquisa é o conjunto de todos os procedimentos e passos que a pessoa vai realizar dentro do laboratório. Então, por exemplo, para eu estudar a ectoplasmia,
A pessoa não pode chegar lá e fazer o que ela quiser no laboratório, né? Ela tem que seguir um protocolo, ou seja, seguir uma série de eventos que o pesquisador que vai definir. Por quê? Porque aquilo já foi pensado, já foi elaborado, e aquilo serve para responder a pergunta que você fez, né? Então, quando ela chega no laboratório, ela tem que chegar, responder um questionário, depois ela recebe uma instrução, depois ela vai para a sala experimental que é ao lado, senta na poltrona, é colocado todos os eletrodos e ela recebe um botão. Ela primeiro passa algum tempo relaxando, em que ela não exterioriza energia. Depois ela passa um tempo exteriorizando energia e criando o campo ectoplásmico. Depois, no final, ela relaxa de novo. Isso compõe o protocolo de pesquisa, o protocolo físico, né? E isso quem elaborou foram os pesquisadores. O paraprotocolo é justamente isso que a gente quer entender ainda, o que seria o ideal do lado da Equipex para que a gente pesquisasse a ectoplasmia, né? Então, isso é uma coisa que a gente quer definir ainda. Como seria esse paraprotocolo melhor, né? Tem uma coisa interessante que aconteceu com a pesquisa, quando a gente foi fazer a pesquisa com bioimpedância, né, com Ismael. Nós sentamos para elaborar um protocolo e passamos mais ou menos uns 3 dias elaborando e tal, e vinham as ideias e a gente ia fazendo. E colocamos um protocolo básico para a gente começar, para depois você aperfeiçoar o protocolo. Quando Ismael esteve na China, que foi conversar com os professores lá na China, que todo ano ele vai, e o cara falou, disse, olha, já existe um protocolo parecido com esse, com o estudo do Tikkun. E ele foi atrás e realmente achou. Ele chegou e disse, poxa vida, como é que a gente foi elaborar um protocolo, que já existe um protocolo lá na China, com o trabalho com o Tikkun. E ele começou a ter esse contato todo, quando viu os resultados da nossa pesquisa, esse mesmo modelo que a gente está aplicando aqui com estado vibracional e com ectoplasmia, vai ser aplicado lá com os mestres de Tikkun. Porque não é qualquer uma pessoa que domina o Tikkun e a gente quer ver se de fato tem esse tipo de resultado. O Tikkun é a base, né, toda da mobilização de energia, né, de movimentação de energia, aonde vem até a essência, né, do estado vibracional. O estado vibracional é uma coisa mais avançada, uma ideia mais avançada, mas a essência, né, o começo, veio dessa prática do Tikkun lá na China. Muito interessante, houve uma convergência. Legislogia. Página 69, primeira linha. Como percebe a aplicabilidade das leis da parafisiologia e da paragenética expandindo as leis da fisiologia durante os experimentos ectoplásticos? A gente, então, estuda, o que a gente consegue estudar hoje é a fisiologia, né? Então, a gente entende, mais ou menos, as leis da fisiologia. O que a gente quer entender agora são as leis da parafisiologia, para que a gente possa, justamente, organizar esse protocolo para que ele seja cada vez mais parecido com um paraprotocolo de pesquisa. Vamos lá? Quem tem? Quem? Aqui, Então vamos lá. na página 7.1, você relacionou uma série de pesquisas, né? Eu tive interesse pelo item 4, efeitos da energização no crescimento de Allium cepa. Isso, essa pesquisa é o seguinte, ela foi feita em parceria com pesquisadores da USP, né, de Ribeirão Preto, não é isso? São José do Rio Preto. E o que aconteceu? Eles estavam interessados em pesquisar qual o efeito da energia e da ectoplasmia no crescimento de sementes, né? Para estudar o crescimento de sementes, eles já têm uma experiência grande nisso, e eles veem que a melhor semente para estudar isso é a semente da cebola, que é essa Allium cepa, né? Por quê? Porque a semente da cebola ela tem uma taxa de metabolismo muito alta. Então você consegue, ali em pouco tempo, ver várias gerações de reprodução celular lá, né? E essa cebola é usada para estudar várias coisas, então ele já tem um conhecimento científico convencional sobre isso. Então eles fizeram energização de várias cepas dessa semente. Cepas são aquelas caixinhas de vidro em que tem a semente plantada, né? Fizeram energização de várias, deixaram algumas sem energizar, que são o controle, e depois foram observar no microscópio o que tinha acontecido com aquela divisão celular, né? Várias pessoas aqui passaram por essa pesquisa ajudando a energizar, né? Então, várias pessoas, inclusive o professor Valdo energizou também uma delas, né? E esse resultado ainda está sendo analisado por eles lá, né? E a gente também está aguardando para ver o que aconteceu. E tem o item anterior também, né? O item 3. O professor Ana acho que vai completar agora.
Resultado de um estudo de caso, né? Porque como é feito esse estudo com microscopia eletrônica, a preparação, ela é muito detalhada e só tem uma pessoa fazendo isso. Então, a pessoa, para pelo menos adiantar alguma coisa, resolveu fazer um estudo de caso e pegou que caso? Do professor Valdo, claro, né? Certo? Então, ele observou que na raiz existe até uma redução pequena, mas na parte do citoplasma celular, certo? Do vegetal, houve um crescimento muito grande dos vacúolos, que é a maior parte, certo? No vegetal. Esse trabalho vai ser está sendo mandado, está sendo concluído e está sendo mandado para uma revista internacional para publicação. Se realmente for aceito, vai ser uma beleza. E nós estamos agora aqui organizando um livro para publicação dos resultados das pesquisas que a gente vem trazendo. E, inclusive, essa pesquisa daqui é da Rosana Celestino, que é doutora em genética, certo? Que é ela que está coordenando esse trabalho. Bem interessante, né? Eu acho que daí já dá para seguir criar várias hipóteses, né, para poder verificar quais outros elementos que poderiam estar nas mesmas circunstâncias, né? É um tijolo na construção, né? Toda pesquisa. Exato. Muito bom. E agora questões de Fortaleza, Ceará. Professor Eduardo, Tecnologia, página 68, penúltima linha. Poderia expandir a técnica de utilização das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais na identificação e mensuração da ectoplasmia? Lá no laboratório, a pessoa que vai ser testado o ectoplasta, ele tem que saber identificar quando que está acontecendo a ectoplasmia com ela, né? Porque faz parte aí desse próprio protocolo, ela avisar, através de um botão, quando que está ocorrendo a ectoplasmia. Então, nessa identificação, uma das coisas que a gente observou bastante é que muita gente que ia lá ainda tinha dúvidas sobre quando estava acontecendo a ectoplasmia, né? Que, na verdade, é o que a gente está estudando, né? Como identificar a ectoplasmia mesmo, né? Então, a ectoplasmia ela é identificada através dessa sinalética toda específica da ectoplasmia. Daí a importância disso para o laboratório. Podemos considerar os experimentos dos metapsiquistas como os precursores nos estudos de variáveis para a formação de laboratórios de ectoplasmia? Sim, sem dúvida, né? A metapsíquica juntou ali, num mesmo período de tempo, numa mesma época de tempo, pesquisadores muito competentes, né, na verdade, grandes expoentes da ciência convencional e médiuns, né, extraordinários, que faziam efeito físico que hoje em dia a gente não vê por aí, né? Então, essa conjunção de fatores levou a uma grande produção de conhecimento. Na verdade, eles estudaram bastante, tiraram muitas fotos, fizeram vários estudos, né, sobre esse tema. O que a gente vê hoje em dia aqui na Ectolab? A gente não tem um interesse agora, imediato, em comprovar o fenômeno. Por quê? Porque a gente percebe a ectoplasmia, eu não tenho mais dúvida de que isso é um fenômeno real para mim, né? E cada um que participa lá também tem essa experiência e sabe que esse fenômeno acontece. Então, tirando essa preocupação de comprovar o fenômeno, na verdade, você já vai direto para entender como funciona a estrutura do ectoplasma. E eu considero isso um grande ganho, né? Em termos de pesquisa, de tempo e também de foco, né, de prioridade. Porque o que acontece? A metapsíquica, então, a gente teve pessoas extraordinárias, mas todo o esforço deles estava em comprovar o fenômeno, né? Então, realmente fizeram bons trabalhos, não chegaram a comprovar cabalmente o fenômeno e morreu a metapsíquica, né? Então, o que a gente quer? A gente quer partir de um outro patamar, que é aquela coisa da autoexperimentação, da autopesquisa, né? A partir da autopesquisa, eu vou fazer as heteropesquisas sobre o ectoplasma. Fazer? Eu acho que é bem difícil dissociar um pouco a palavra materialização da palavra ectoplasmia, né? Estão intimamente ligados, até porque quando a gente começa a entender o assunto, a gente tem uma curiosidade sobre o fenômeno, e a materialização seria um fenômeno visual, já uma comprovação mais concreta. A minha pergunta é, toda materialização é uma ectoplasmia e toda ectoplasmia é uma materialização? Tem muitos autores hoje em dia que dividem na seguinte forma: o ectoplasma visível e o ectoplasma invisível, né? O ectoplasma invisível seria esse ectoplasma em que ainda não chegou a interagir com a matéria
né, de uma forma muito grande. E o ectoplasma visível é aquele do efeito físico, que você tira a foto, em que ele move um objeto, né, e etc. Então, até agora, eu não presenciei, ou a gente lá no laboratório não presenciou nenhum fenômeno de efeito físico devido à ectoplasmia, que é isso que você está perguntando, né? Porém, eu acho que a gente pode estudar, através desses efeitos na fisiologia, nas variáveis ambientais, inclusive o ectoplasma invisível. E esse é mais fácil, porque, de uma certa forma, todos nós aqui estamos sendo treinados para mexer com isso, né? Então, a gente tem, na verdade, um grande celeiro de ectoplastas, né? Que é um celeiro de ectoplastas. E esses ectoplastas vão formar a base de dados dos nossos estudos. Agora, é interessante dentro dessa pergunta, você pode ter futuramente, vocês podem ter, a partir da Ectolab, os estudos de campo da ectoplasmia, por exemplo, poltergeist. Porque poltergeist sempre você tem alguém que é o doador ali, que é o epicentro do ponto de vista do fenômeno. Né? Geralmente até uma criança e tal, você coloca isso. Isso já é numa condição natural, né? Um ambiente natural, quando a gente está falando fora do laboratório, né? E onde também pode se fazer estudo nesse sentido, porque sempre vai haver algum doador, e aí tem, num fenômeno como esse, a presença de ectoplasmia, né? Foram duas situações de fenômenos poltergeist que até fizeram contato conosco, né? E nós preparamos um protocolo porque a família precisava concordar com aquele protocolo. E parte desse protocolo era pelo menos 2 ou 3 membros da equipe dormir lá, né, para a gente chegar e vivenciar o próprio fenômeno. E nós deixamos lá com a família não autorizou, então nós não entramos, certo? E teve um outro que a pessoa estava dizendo que tinha um fenômeno de contato telefônico com um filho, né, que tinha dessomado. E a primeira parte do nosso protocolo era uma entrevista com todos da família, que pelo menos tinha vivenciado isso, com um detector de mentira. Certo? Porque se a gente está indo cientificamente com a coisa, a primeira entrevista seria isso. Claro. E a segunda seria um pedido para que a pessoa pudesse, né, liberar para a gente, né, autorizasse que a gente pedisse uma quebra, né, de sigilo telefônico, para a gente ver qual foi o número desse telefone que teve o contato, em que horas foi tudo isso. E na hora que nós apresentamos isso, o pessoal recolheu. Nós agora estamos esperando, já temos um terceiro contato, nós estamos esperando aí para ver se a pessoa quer para a gente apresentar. Eles descrevem qual é o fenômeno e a gente traça um protocolo para que a família permita para que a gente vá até o local. Perfeito. De qualquer forma, isso foi positivo, que você agora já tem um protocolo formatado, né? Já aí a gente tem uma equipe, a gente aproveita as coisas, nós vamos até lá, né? Mas isso vai ser muito interessante na hora que vocês puderem fazer isso, para cruzar até informação de campo e informação laboratorial, né? Exatamente. Que tem a influência de uma coisa com a outra, né? Que só complementando, muitas vezes o fenômeno vai acontecer mais forte só no local da pessoa, né? E aí você traz ele para o laboratório e não acontece. Isso. Mas aí você começa a ver o peso também de variáveis ambientais naquele contexto. Porque quando você falou de umidade, né? Por exemplo, a gente sabe que é muito comum em regiões frias, né, mais frias, ter mais fenômenos, né? Só que ao mesmo tempo também tem fenômenos em locais como um deserto. Quer dizer, como é que entra isso? Aí você vê a diferença de umidade de uma coisa para outra. Por exemplo, em países que são mais secos, como é que o índice de fenomenologia ou de fenômenos mais físicos nesses países? Eu acho difícil até ter uma estatística dessa, mas seria interessante como hipótese de pesquisa também para começar a levantar. Aquele caso da projeção do adeus é muito comum em países mais frios, né? Onde a pessoa dessomou e aparece para um ente querido para se despedir, e você tem relatos de países nórdicos, né? Aquilo aparece com maior frequência. Como é que é isso? Boas perguntas, né? São questões interessantes aí para fazer, né? Vamos lá. Olá. Eu tenho algumas questões. A primeira queria voltar àquele... Referiram que tem um pesquisador que entrou em contato com mestres de Qigong lá na China, foi isso? Eu faço pesquisa na área da ciência convencional, na área da psicologia,
E nós sabemos que hoje em dia a China está a investir muito em pesquisa. E eles começaram aí há uns 10 anos, um pouco mais, a fazer replicações de todos os estudos feitos nos Estados Unidos, na Europa, na área da psicologia, em todas as áreas da ciência, para terem know-how, e agora estão a fazer pesquisas originais e inovadoras. Mas a maior parte das pesquisas são publicadas em chinês. Tem algum contato lá, porque eu sei que existem algumas pesquisas feitas no Japão e na China à volta destas questões da energia. Isso seria interessante identificar pesquisadores lá para entrar em contato. Você viajar junto com Ismael na próxima viagem que ele for para a China, porque o contato só com essa, é bom que você vá até o local. Então eu vou passar para você qual é a próxima data que ele está indo para a China, agora em 2015, tá certo? Para ver se você se programa para você já ir junto com ele, já está a par da questão da pesquisa. E aí eu também te aviso quando tiver programado que o Ismael vem aqui para fazer pesquisa, para você aparecer aqui no Brasil, você já conhecer, começar a fazer pesquisa aqui e você já ir junto. Topas? Então vamos nessa. Sim, vamos falar com ele. A outra questão é que existem já algumas pesquisas à volta do processo dos efeitos da energia, principalmente feito com reikianos, curadores, coisas assim desse género. Mas os resultados são assim um pouco incipientes, existem algumas coisas. Mas aquilo que tem visto mais resultado é interações com organismos vivos, no caso das células, ou substâncias biológicas, ou efeitos microscópicos, ou mesmo a nível do átomo. Os efeitos macroscópicos são muito mais difíceis de produzir e de verificar. Qual é a vossa ideia de fazer esse tipo de pesquisas? Por exemplo, eu lembro-me de ter visto um protocolo para efeitos físicos utilizando a microscopia, ou seja, era o energizador com um objeto microscópico com poucos átomos, uma molécula, num ambiente muito protegido, e era feita uma interação energética e era tudo filmado, microscopia eletrónica, para ver o efeito direto na hora. Mas eu depois não encontrei a pesquisa. Vi o protocolo num congresso, mas depois não consegui detectar. Qual é a vossa ideia acerca disso? Olha, devido aos nossos parcos recursos, né, a gente não tem um microscópio eletrônico, mas assim, em termos de análise básica, a gente tem aquele equipamento que você conhece lá no laboratório, né, que é o Celeron, né, e ele mede justamente a interação da energia com a parte da física quântica, né. Então, é o que a gente tem disponível, né, para poder servir de sensor desse nível microscópico, né. Agora, você já deve ter visto aqueles pesquisas lá do Instituto de Ciências Noéticas, né? Como é interessante aquilo, né? Eles têm uma boa base de pesquisadores, são todos PhDs e etc. E eles têm muitos recursos, né? E eles estão justamente investindo nessa área, de tentar ver qual é a interação mente-matéria, né? Através de sensores mais avançados. Agora é o seguinte, quem tiver uma ideia de fazer uma pesquisa, traga para a gente, não só a ideia, tem que trazer a ideia pelo menos com um esboço de método, que a gente dá um jeito de viabilizar a pesquisa. A microscopia eletrônica, a Rosana Celestino, ela é especialista nisso e já está fazendo esse trabalho. Essa análise com ressonância magnética para exame de sangue, nós também temos acesso. Mas nós só vamos ter acesso ao aparelho se a gente tiver o protocolo bem estruturado para a questão da pesquisa. Também temos disponível ressonância magnética funcional. O problema todo é a pessoa controlar as energias deitado com a cabeça travada, com um negócio prendendo ali a cabeça. Eu fui para fazer um exame desse e eu tenho refluxo, certo? Eu cheguei, se der um refluxo, para dar tempo e tal, você vai aspirar. Eu digo, então eu não entro. Certo? Porque aí você corre um determinado risco. Então, a pessoa, esses equipamentos,
E também o acesso a gente pode ter, mas desde que tenha um protocolo sério para que a universidade permita, porque esse aparelho de ressonância magnética custa 20 milhões de dólares, certo? E só existe um no Brasil, e a gente pode ter acesso, desde que o protocolo seja extremamente sério. Então, a gente está esperando essa pesquisa do Richard, que também trabalha na mesma equipe lá da Rosana Celestino, para que, a partir daí, você abra o caminho para que realmente se entre outros pesquisadores. Não, isso é muito bom, porque só se tem acesso, só cada sessão custa muito dinheiro. Cada sessão, nos Estados Unidos, anda à volta de $500, cada hora de utilização. A hora de utilização, $500. Okay? Muito bom. Ok? Professor Eduardo, agora uma questão do Rio de Janeiro. Compreendo que sinto o fenômeno de ectoplastia quando percebo que o ambiente esfria com sensação de ardência. Alguém já relatou essa percepção? E se sim, existe alguma significação associada? Sensação de esfriamento com ardência, né? Com ardência. Isso. A sensação de esfriamento, bastante relatada. A sensação de ardência, por exemplo, posso citar o exemplo dessa parte muscular, né? Então, quando o ectoplasma sai do músculo, do tecido muscular, a sensação é de ardência, né? Uma outra coisa, normalmente o ectoplasma ele sai pelas mucosas, né? É pelos orifícios do corpo, mas principalmente porque são acessos às mucosas, né? E essa parte de saída do ectoplasma, de exteriorização do ectoplasma pela mucosa, pode gerar incômodo, alergia, ardência e etc., né? Inclusive, a gente está estudando aí uma forma de estudar isso através da espirometria, né? Qual o efeito que teria da saída do ectoplasma nas vias aéreas, né? Então, através da espirometria, a gente quer estudar isso aí. Uhum. Estamos dando preceptoria em ectoplasmia na Ectolab e nós atendemos 50 pessoas até agora. E dessas 50, 8 pessoas foi necessário a gente encaminhar até para o Marco Antônio, que está nos auxiliando, que é pneumologista, para fazer aí a questão toda da avaliação da parte pulmonar e polissonografia. E já alguns casos, que já trouxeram resultados, tem problema de apneia do sono, certo? Então, a gente também tem que cuidar da saúde do ectoplasta pelos efeitos da própria ectoplasmia no sistema nervoso autônomo. Só comentando, né? Na verdade, o ectoplasta, né? Como qualquer parapsíquico ou qualquer atividade, tudo tem um preço, né? Então, o cara não é ectoplasta à toa, de graça, né? Para ele ser um bom ectoplasta, ele tem que ser que nem um bom atleta, né? Ele tem que se cuidar e ele tem alguns efeitos adversos. Um dos efeitos é isso. A própria saída do ectoplasma pode provocar reações na fisiologia. E a gente quer entender que reações são essas, como prevenir e como melhorar a performance do ectoplasta. Isso é interessante que envolve inclusive a alimentação, né? Alimentação, exatamente. Tem alimentos, o sono, tudo, quer dizer, que alimentos que predispõem maior ectoplasmia, né? Isso aí. Professor Eduardo, agora uma questão de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Transdutores, página 70. Poderia comentar como funcionam, na prática, os 4 transdutores citados? Eletromagnetismo, gravidade, temperatura e umidade? Ok. O sensor de eletromagnetismo, né, nada mais é do que um sensor de campo eletromagnético, que, na verdade, é uma bobina enrolada, né, tem todo um princípio físico dela. E o que ela percebe? Ela percebe variações no campo eletromagnético. Isso você mede, ele te dá uma quantidade, e você pode relacionar essa quantidade de variação do campo eletromagnético, por exemplo, com as bioenergias. O sensor de gravidade é uma ideia que a gente tem, né, de estudar isso aí. Qual a relação da bioenergia do campo ectoplásmico, do ectoplasma, com as flutuações gravitacionais? Então, a gente tem ouvido muito agora nos estudos aqui da Consciologia a relação entre a gravitação, né, e a consciência e as bioenergias. Então, talvez esse seja um caminho, uma direção para a gente estudar. Qual é a relação das bioenergias com a flutuação do campo gravitacional, né? A temperatura
O sensor de temperatura e de umidade, na verdade, são o mesmo sensor, é um sensor bastante preciso e sensível, e ele já percebe a temperatura e a umidade do ambiente com uma sensibilidade, uma precisão muito grande. Se eu não me engano, é de 0,01 graus Celsius, né? Então, qualquer variação, inclusive aquelas de flutuação normal do ambiente, são percebidas pelos sensores. Agora, questões também de Fortaleza. Professor Eduardo, Fatologia, página 67, penúltima linha. A temperatura e umidade mais baixas predispondo à exteriorização do ectoplasma. Já foram monitoradas estatisticamente qual a melhor combinação dessas variáveis? Ou seja, temperatura e umidade? Estatisticamente, não. Porém, a gente sabe, por experiência dos parapsíquicos aqui da Conscienciologia, professores de ECP2, etc., que uma combinação de uma temperatura aproximadamente de 20 graus Celsius, 20 a 22 graus Celsius, e uma umidade de 50%, é uma combinação boa para a produção dos fenômenos parapsíquicos e da ectoplasmia. O que sabem sobre o conhecido efeito fotoelétrico dissipador das massas de ectoplasma, campos eletroplásmicos? Ectoplásmicos, desculpe. Bom, eu não sei exatamente sobre essa expressão, mas eu imagino que seja o efeito da luz, né, na dissolução do ectoplasma, por esse termo. Agora, o que a gente sabe? O ectoplasma ele funciona muito melhor num ambiente sem luz do que num ambiente com luz. E no ambiente com luz, ele funciona melhor naquela frequência de onda da luz perto do vermelho, né? Quanto maior a frequência da luz, ou seja, mais próximo do ultravioleta, mais ele teria um efeito de dissociar o ectoplasma. Então, Eduardo, aqui também, de repente, isso não poderia ser incluído nos transdutores? Quer dizer, a questão da luminosidade, talvez? Seria interessante pensar, quer dizer, uma variável física, realmente, a gente, até nos trabalhos, nas dinâmicas, tudo é com uma luminosidade bem baixa, não é? Sim, é uma boa ideia. Aí eu não sei, eu nunca vi também, você pode medir a luminosidade por lumens, né? Por lumens. Então, talvez, como a gente sabe mais ou menos 20 graus, como você falou, do ponto de vista da temperatura, chegar num ponto de lumens, quer dizer, qual seria o parâmetro de luminosidade para o trabalho parapsíquico? Isso. Porque a gente vai muito no, tá bom, tá muito escuro, tá muito claro, né? A gente é. vê isso nas dinâmicas aqui para clarividência e tal. A gente tem o senso comum de que é melhor no escuro, né? E varia até um pouco, mas realmente eu nunca vi nada que pudesse chegar no padrão, no parâmetro em lumens. Você tem isso em fotografia, né? Quem vai tirar foto, modelo, fotógrafo profissional, eles fazem a mensuração da quantidade de lumens, inclusive a distribuição de luz. Então, eu acho que seria interessante como um estudo. A pergunta é bem pertinente. Mais do que a intensidade só, mas a frequência da luz, né? Que tipo de frequência de luz que seria ideal? A frequência e também a distribuição da luz. Okay. Né? Que isso seria interessante. Quer dizer, não só... Porque se você tem a concentração, né? Porque a luz ela não está espalhada totalmente, né? Quer dizer, as fontes de iluminação. Então, você pode ter diferenças, né? A gente tem um exemplo da medicina do sono, né? Em que se sabe, por exemplo, que a luz, a exposição à luz sincroniza o relógio biológico, né? E faz você dormir na hora certa, todo o seu ciclo circadiano se regularizar. E descobriram também que não é qualquer luz, é a luz de frequência mais para o azul. É essa luz que funciona melhor. Então, na ectoplasmia, além da intensidade, deve ter também algum tipo de frequência de luz, ou seja, de cor, né, popularmente, em que seja melhor para a produção do ectoplasma. Eu acho que isso aí é um estudo interessante. Tem uma hipótese que, pelo menos, a gente está tentando, né, está estruturando para depois apresentar até para discussão interna na própria Ectolab, de que esse processo da luz, ele talvez não tenha um efeito direto no ectoplasma, e sim no ectoplasta, porque é a partir dele que você exterioriza. Então, a mesma coisa lá no ECP2. Se você desperta rapidamente o EPICOM, existe uma retração, certo? E aquele despertamento. Então, sabe-se que um ambiente com uma luz mais adequada se predispõe a um relaxamento melhor, certo? E isso também estimula a soltura e um efeito no sistema nervoso parasimpático maior. Enquanto que uma estimulação luminosa muito intensa, ela promove na pessoa uma estimulação cerebral. É por isso que até para a gente testar se a pessoa tem uma epilepsia ou não, você pode fazer um eletroencefalograma com estimulação
certo? Com fotoestimulação, que é para pelo menos você... Você está trazendo é bem interessante, porque aí você tem uma diferenciação do efeito direto no ectoplasma, Exatamente. como, E por na exemplo, a umidade. retração, A umidade pode predispor, né, uma umidade maior, mas a luminosidade não tanto, mas sim no ectoplasta que acaba tendo uma influência. É como se, a partir disso, ele sai do relaxamento maior, então ele vai entrando mais numa interiorização, e aquilo dali faz uma retração do ectoplasma do próprio campo, certo? Dando um efeito. E eu acho que, vamos supor, a partir do momento em que você tem aquela total descoincidência, os efeitos em cima do ectoplasta é muito forte, certo? Porque você tem uma predisposição à bradiarritmia quando você está num relaxamento, e a partir do momento que você tem uma estimulação simpática muito intensa, você sai para taquiarritmia. Se a pessoa tem alguma coisa ali no coração, certo? Ou mesmo de predisposição a acidente vascular cerebral, você pode ter alguma coisa. E a gente sabe também, por exemplo, que a luz, ela estimula a glândula pineal, estimula a melatonina, né? E a glândula pineal, né, disse, né, por aí que tem uma relação muito forte com o fenômeno parapsíquico, né, com o parapsiquismo. Então é bem possível que seja mais através da ação no ectoplasta do que do ectoplasma em si. Pesquisa, página 71. Poderia explanar sobre os 4 itens? Ok. Sempre que a gente, então, vai pensar em pesquisar alguma coisa, né, essa ideia de pesquisar alguma coisa tem que ser elaborada através de um roteiro. Esse roteiro é o seguinte: por que pesquisar, no caso, a ectoplasmia? O que, precisamente, eu quero estudar, né? Então, quando eu falo estudar ectoplasmia, é ectoplasmia mesmo ou é a bioenergia que eu estou falando, né? Aquilo que o Alexandre falou da ectoplasmia invisível ou da invisível, da visível ou da invisível. Qual a finalidade de investigar a ectoplasmia? E nesse ponto é muito importante a gente frisar que até uma política da Ectolab é o seguinte: a nossa ideia de estudar a ectoplasmia não é estudar a ectoplasmia por si só, né? A ideia é estudar a ectoplasmia para ajudar a assistência através da ectoplasmia. Então, a gente quer estudar essa coisa que a gente sente e que a gente deu o nome de ectoplasma, porque a gente descobriu que ela é uma ótima ferramenta assistencial. Então, se ela é uma boa ferramenta assistencial, eu quero entender para mim, ectoplasta, como então que eu posso mexer com isso de uma forma melhor. Como é que eu posso produzir isso melhor? Como é que eu posso qualificar a minha condição de ectoplasta? E é daí a utilidade de eu estudar o ectoplasma e a ectoplasmia, né? E por último, que é o mais difícil, muito bem, quero estudar ectoplasmia, quero ser um ectoplasta melhor. Como fazer isso, né? Então a dificuldade grande é como fazer. Ou seja, é perceber como é que funciona o processo, não é? Da produção do ectoplasma, a interação do ectoplasma com a outra consciência ou outro organismo, não é? Perceber todo esse processo para poder utilizar como uma ferramenta, não é? Interassistencial, não é? Agora eu queria voltar um pouco atrás para a questão da interação do ectoplasma com a luz. Ou seja, muitos elementos, a interação não é só de uma via, não é? Pode ser inverso. Eu estava-me a lembrar de um estudo lá do Noetics, do Institute of Noetic Science, do Dean Radin. Eu tive a oportunidade de falar o ano passado com ele durante um bom tempo, e ele fez uma pesquisa muito interessante com a luz, ou seja, com as propriedades da luz. Não com a energia propriamente dita, mas com a interação com um equipamento daquele efeito quântico de interferência da luz. E ele verificou que quando a pessoa estava, sem saber o que é que estava lá, estava a olhar só, e onde vai a nossa atenção, vai a energia, o efeito dissipava-se de interferência e passava a ser a luz, os fotões passavam a comportar-se mais como partículas. E quando não estava a olhar, o efeito de interferência acontecia. E ele conseguiu publicar isto numa revista do Physics Essays, que é a revista mais importante da física, é equivalente à Nature ou Science da física. E é interessante porque é o nível
mais básico da matéria, ou seja, quando a luz transforma-se em matéria e vice-versa. E isso é interessante, esses efeitos acontecerem. Ele conseguiu verificar isso em 3 experiências que fez. Agora, nós não temos esse foi o Ivan que fez os equipamentos para ele. Ele comentou que teve contato com ele. Foi o Ivan. Ele é ali na frente. Eduardo. Alô? Eduardo, eu queria saber algum dado preliminar ou alguma condição aí da tua experiência relacionada à exemplologia. Você coloca aqui a medição de parâmetros físicos e fisiológicos em 3 aspectos, né? O ectoplasta iniciante, o ectoplasta veterano e o ectoplasta macrosômata. O que você tem percebido em relação a isso? Tem algum dado, alguma coisa para adiantar para a gente? Olha, dado não, Marco, mas sem dúvida, né? Um tipo de experimento é a medição do ectoplasma invisível, né? Como a gente estava comentando, que é aquele do ectoplasta iniciante, em que ele ainda está no início da produção do ectoplasma e das bioenergias. Uma outra condição é quando você mede um efeito físico mesmo no laboratório, né? Que já é o ectoplasma produzindo um efeito físico. E uma terceira condição que a gente considera bem mais avançada, que é isso que a gente quer chegar lá, né? Eu diria que é a meta do nosso estudo lá, que é entender como funciona a fisiologia e até a parafisiologia do macrosômata ectoplasta, né? Ou seja, a gente tem o ectoplasta iniciante, o ectoplasta veterano, e a gente tem aquela condição da pessoa que é ectoplasta e tem macrosoma. Então a gente quer estudar como funciona esse macrosoma. Que condições são essas? Como otimizar essa potencialidade do macrosoma dele? Então, a ideia seria isso aí no futuro. Bom, vai, Alexandre. Ainda sobre, acho que a parte mais fascinante, pelo menos para mim, desse estudo, eu sempre me interessei, é a questão da fronteira entre a mente e a matéria, do extrafísico e do intrafísico, como ele disse, entre a matéria e a luz, né, matéria e energia. Então é um pouco mateológica a minha dúvida, mas eu fico pensando se o ectoplasma, se vocês pensam nisso, o ectoplasma talvez não fosse a única fronteira entre ou a ligação, a única interface entre a matéria e a energia, mas outros tipos de energia até mais bruta, antes de ser um organismo, por exemplo, como o Lógico me falou, da água, do ar. Se uma consciências mais evoluídas que manipulam melhor a energia não conseguiriam fazer essa interface através de outros tipos de energia. Ou até da gravitação, ou da energia atômica, ou molecular, e não exatamente da energia orgânica já. Eu acho que isso aí seria interessante, porque eu acho que o maior charme que tem no estudo dessa parte é essa fronteira, essa ligação extra e intrafísica, né? Então, talvez tenha outras fronteiras, não seja a única o ectoplasma. Sem dúvida é a fronteira, né? Agora você pensa assim, por que as Consciex elas precisam do projetor para fazer assistência em ambientes mais densos, né? De alguma forma, tudo bem, elas podem manipular o ectoplasma de outras coisas, né? Sim. Mas, de alguma forma, esse ectoplasma dos seres vivos é um ectoplasma mais fácil de ser, né? Talvez mais abundante. Né? Mais fácil de ser manipulado. Você falando isso aí, você me lembrou de uma projeção que geralmente o professor Valdo fala, que ele saiu com a monja, e ele até achava que ela estava dessomada, mas na verdade ela não estava dessomada, e ela conseguiu queimar um arsenal, alguma coisa assim, e na verdade talvez ela nem dispusesse na hora de alguma energia muito tão física, né? tão celular, né? A parte da célula, do ectoplasma, né? E de alguma forma ela conseguiu tangenciar a matéria de alguma forma, né? Então, é meio mateológico, né? Mas eu acho que... Já que é mateologia, eu faço a seguinte pergunta. Será que a Consciex, muito evoluída, ela só consegue manipular a energia dela, ou ela já consegue manipular a energia de alguma coisa externa sem precisar exteriorizar a energia? A atuação direta da consciência na energia de outras coisas. Porque isso a gente sabe o processo de jogar a nossa energia para realizar coisas, né?
Mas será que a gente precisa desse caminho ou esse é só um caminho mais fácil? Na verdade, a dúvida é essa, quer dizer, precisaria de um organismo vivo necessariamente ou poderia pegar de outras fontes, né? Se você pensar com o CX Livre, às vezes cria planetas, né? E sem soma, né? Então, eu não sei como funciona isso. Mas certamente, talvez esse nosso processo de ectoplasmia, do jeito que a gente entende, seja apenas um estágio no entendimento, no lidar com isso. E? Professor Eduardo, foi comentado que a Ectolab é um celeiro de ectoplastas para auxílio na assistencialidade e pesquisa. Como um ectoplasta faria para manter contato ou participar mais diretamente dos trabalhos da Ectolab? Ok, é um celeiro de ectoplastas e nós somos as sementes de cebola, né? Que somos estudadas. Então, a Ectolab, na verdade, eu queria até aproveitar aqui para fazer um convite, né, para todo mundo. Esses assuntos são assuntos interessantes que talvez pessoas que estejam ouvindo tenham a ProEx ligada a esse tema, né? Às vezes a pessoa que fez uma área técnica na biologia ou alguma coisa que sinta vontade de pesquisar esse assunto, a Ectolab talvez seja um bom local para a pessoa pesquisar e juntar a equipe, né? Então, a gente tem um telefone que é o 945 9101 1407 e a gente tem o site da Ectolab, que é www.ectolab.org. Através desses canais, vocês podem entrar em contato com o professor Hernandes, que é o coordenador da IC, comigo, que sou um membro da equipe, e com outras pessoas também. Então, a gente quer justamente isso, pessoas que pensem, né, e que consigam pensar em formas de estudar a ectoplasmia. Perfeito. Existe uma equipe especializada na Ectolab para tratar de casos de poltergeist? Nós temos lá uma equipe, certo? Agora a equipe não é só composta pelo pessoal da Ectolab, nós temos também pessoas de outras ICs que também já têm alguma experiência, e quando tem esses fenômenos, a gente pega tanto o nosso pessoal quanto o pessoal da outra equipe para ir. Agora, quem elabora o protocolo e que recebe o pedido somos nós lá dentro. Se a família aceitar, certo, o local, né, quem for dono do local aceitar, aí a gente convoca essa turma, estuda antes, né, para a gente fazer já uma ação já planejada, e não chegar lá cada um pensando numa coisa. Perfeito. Vamos lá, perguntas? Aproveitar, ainda temos alguns minutinhos. Pode falar. Pedir só para o pessoal aumentar um pouquinho o microfone, tá? Vamos lá. Aqui na fatologia tu tens a fonte de água corrente. Podes comentar? Sim, a gente chegou a comentar isso, que lá dentro da sala experimental, a gente tem uma fonte que é como se fosse uma cascata, né? Na verdade, a água circula lá dentro, né? Ela sai, volta e fica num processo contínuo lá, né? Tem duas utilidades isso. Uma é aumentar a umidade do ambiente da sala e a outra é funcionar como se fosse um aterramento das energias. Ok. E não sei se já comentaste os mitos da mitologia também. Então, ok, Sim. deixa estar. Okay. Obrigada. Vai lá, Alexandre. Eu queria só voltar num assunto que é mais ou menos um mito, né? Mistificação, né? Mas no sentido de fraude. A gente sabe que já houve casos famosos aí de fraudes, e você estava comentando que nem sempre o pesquisador às vezes é pego também de gaiato, porque o médium, às vezes, uma parte do que ele faz é farsa, né, e outra parte não, e acaba... Eu queria entender o seguinte: primeiro, assim, na história, por que haveria tanta fraude? Assim, um motivo a gente já sabe que talvez seja uma forma de fenômeno não tão nobre, que é mais para satisfazer a curiosidade, né, que é a parte do fenômeno físico. Eu achei interessante também diferenciar que tem o ectoplasma não visível, que pode até estar mais relacionado com uma área mais nobre, que seria a interassistência, né, que seria uma aplicação mais nobre. Então, eu queria, assim, fazer a comparação entre essas duas áreas. O ectoplasma que não aparece e que poderia ser usado de forma mais nobre para a interassistencialidade, né, versus esse outro que é o show, né, da materialização e as fraudes. É isso, 90% do tempo a gente lida com um ectoplasma mais sutil, né, esse que não dá show, né. Isso de um certo sentido, é bom, né, porque a gente, na verdade, a gente está estudando lá
Nós não temos assim nenhum interesse no show, porque o show não vai acontecer. Eu coloquei aqui na antonimologia que o laboratório não é um palco de show ectoplástico, né? Por outro lado, a própria pessoa ela vai lá sem essa expectativa, né? Então não há nenhuma expectativa de que o parapsíquico, o cobaia que vai lá, produza nenhum fenômeno. A ideia não é essa, né? A gente quer, pelo contrário, que ele faça aquilo que a gente chama do parapsiquismo mais mental somático. Apesar de ser ectoplasmia, é uma ectoplasmia um pouco diferente, que não tem aquele componente emocional. Ele está lá, sabendo o que ele vai fazer, com bastante equilíbrio, né? Então, por si só, essa postura da pessoa, do ectoplasta, já produz um holopensene mais positivo, que acho que evita esse tipo de comportamento. Queria aproveitar aqui a oportunidade para convidar quem tem interesse aí em estudo de ectoplasmia. Nós temos um curso em parceria com o CAEC, imersão em ectoplasmia, que vai ser realizado agora em 15 de março. Quem tiver interesse, 3525-2652, o telefone daqui do CAEC. E nesse curso a gente trabalha com o diagnóstico do ectoplasta, com o campo de ectoplasmia, dentro do laboratório de ectoplasmia, e uma coisa aí que foi trazida, a questão do discernimento, certo? Da autocrítica. Nós temos oficina de autocrítica para que a pessoa comece a ter discernimento na análise parapsíquica, principalmente voltada à ectoplasmia. Então, são 3 dias de curso, um curso de imersão, e a gente trabalha com esses aspectos, essas oficinas. São 32 vagas, só existe 12. Nós estamos faltando aí um mês para o evento, e nós já temos inscrições aí, só temos aí 12 vagas. Quem tiver interesse, entre em contato com o CIEC. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da tertúlia. Queria agradecer aqui ao Eduardo, excelente estreia, um conteúdo assim bastante consistente, importante. Eu acho que para todo mundo da Conscienciologia, independente se está se dedicando a essa especialidade da energossomatologia, do estudo da ectoplasmia, esse é um conhecimento de base para qualquer conscienciólogo, né? Porque trata muito dessa fronteira da dimensão intrafísica com a dimensão extrafísica. Então, eu acho que isso é pertinente para todo mundo, para todo pesquisador da Conscienciologia. E parabéns pelo trabalho que está sendo realizado, toda a equipe do Ectolab, que realmente eu acho que vocês estão dando aí os primeiros passos de uma estruturação científica da Conscienciologia também, ajudando mais ainda essa estruturação científica de maneira bem prática, né? Resultado bem prático. E é um ponto de contato muito com os pesquisadores também da ciência convencional. Acho que esse intercâmbio vai ser cada vez mais amplo e mais forte, né? Esse vínculo mais forte. Bom, esperamos então, Eduardo, as outras centenas de verbetes aí, agora numa velocidade um pouco maior, né? Um pouquinho mais acelerada, não esperar tanto tempo, né? Porque você domina muito aí, tanto a comunicação como o conteúdo e a pesquisa, é muito importante. Queria agradecer aqui a presença dos tertulianos, agradecer também aos teletertulianos, agradecer à equipe da Enciclosapiens, a professora Marta Ramiro, agradecer também a equipe, o suporte técnico, o professor Christian, o professor Robson, e agradecer, obviamente, aos amparadores. E ficamos, então, com os nossos comerciais e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Marta com o programa Verbetografia e o Leonardo com Acoplamentário. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC da Enciclosapiens, nós convidamos para que você transforme a sua pesquisa num verbete, assim como o professor Eduardo fez, e venha debater conosco. Mas para isso você pode fazer o curso Verbetografia. Nós vamos ter uma turma que vai iniciar-se agora no dia 26 de fevereiro, indo até o dia 21 de maio. Então, nós vamos falar 3 motivos para você participar desse programa Verbetografia. O primeiro, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. Segundo, participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia. Promover auto- e heterodesassédio mental somático. Esse curso
Terá aulas em vídeo e textos disponíveis para estudo na plataforma Moodle. As aulas serão online e também nós vamos ter um tira-dúvida às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. As informações e inscrições poderão ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652, ou então pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada e aguardamos vocês. Boa tarde. O SEAC gostaria de convidá-los para a próxima realização do curso acoplamentário, a ser realizado entre o dia 6 a 8 de fevereiro. A temática desse acoplamentário será a inversão existencial. Os EPICONs serão Alexandre Nonato e Marcelo Silva. Objetivos é desenvolver a clarividência interassistencial, permitir diagnósticos parapsíquicos e aprofundar o conhecimento sobre a técnica da inversão existencial. As informações e inscrições podem ser feitas na recepção do SEAC. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Fácies Retrocognitiva, especialidade Parageneticologia, e o verbetógrafo Pedro Fernandes. Muito obrigado e boa tarde a todos.